boa tarde, né? Ou então, bom dia, dependendo do horário de quem for assistir na sequência, né? Mas me chamo Antônio Freitas, estou aqui fazendo uma entrevista com um convidado, um professor chamado Pedro Silveira, né? No qual vai trabalhar algumas questões que têm a ver com o meu projeto. Antes da gente apresentar mais o professor Pedro, né, inclusive algumas das questões estão envolvidas com a sua apresentação, sua trajetória profissional, seus interesses de pesquisa, né? Eu vou me apresentar, evidentemente. Então, meu nome é Antônio Freitas, né? Eu vou me descrever também, né? Estou vestindo um casaco xadrez, camisa escura, camisa preta, tem uma prateleira de livros lá atrás e uma janela no meu lado direito, assim, do vídeo, né? O professor Pedro está com fundo claro, né? Usa óculos, tem uma barba curta e está vestindo uma camiseta preta, né? Então, me apresentando um pouco, né? Eu faço o doutorado no primeiro semestre do doutorado no PPGH da UDESC. A minha trajetória de pesquisa tem sempre um envolvimento com as mídias, né? As fontes digitais, né? Então, da graduação, mestrado e agora, sempre teve alguma fonte que estava envolvido com esse ambiente online, né? Principalmente na graduação e no mestrado, e agora as mídias que são os jogos digitais, né? Na graduação, eu trabalhei redes sociais, na Primavera Árabe, Wikileaks com a guerra do Iraque. No mestrado, eu acabei estudando fontes que eram feitas, manipuladas de forma semi-anacrônica, de forma proposital, e como isso construíam uma ideia de consciência histórica nos estudantes, no ensino médio técnico. Então, e aí, agora no doutorado, e claro, passando por tempo de aula, né, desde o final da graduação, de aula no ensino básico, fundamental, médio técnico também, no Instituto Federal, e agora, finalmente, estou conseguindo me concentrar só no doutorado, né? A partir desse semestre. E o meu projeto, né? A minha ideia, meu tema de pesquisa, envolve, então, fontes que constroem, de uma forma fictícia, né? Uma narrativa de ficção, um ambiente com catástrofes coletivas, conflitos militares, como a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, né? Especificamente também dentro desses conflitos, algo mais sensível como o Holocausto, né? E questões como questões ideológicas, de caráter também de valores, né? De representações, sempre buscando, né? Perceber como que uma mídia de ficção pode construir um lugar de memória, né? Um ambiente no qual pode reordenar a nossa visão do passado com o presente, né? Então, quando a gente tem uma produção sobre o Holocausto, por exemplo, a gente vê uma produção muito grande de filmes americanos que muitas vezes reordenam o passado sobre aquele evento histórico. Então, lugar de memória é uma dessas categorias em qual eu me preocupo, né, nas minhas pesquisas, né? Eu coloquei ali só um alicerce assim, para a gente ter o porquê da entrevista, né? Tem muito a ver com o que o professor Pedro estuda, né? Mas o Rosenstone é um historiador do cinema, né? E como a gente está analisando fontes que ainda têm um caráter de inovação, um caráter teórico-mitológico, então a gente tem que buscar em outros caminhos, né? Como o de cinema, para poder analisar essas fontes. Ele fala, por exemplo, que mesmo quando sabemos que são representações fantasiosas ou ideológicas, essas representações, né, nos filmes históricos, por exemplo, afetam a maneira como vemos o passado. Então, Hayden White vai no mesmo sentido, ele vai falar que compreender não só o que aconteceu, como também a narração do que aconteceu. Só que dentro desse processo de entender a narrativa, a representação e como isso se dá na sua comparação com a historiografia, por exemplo, a gente precisa entender a técnica, a gente precisa entender o ambiente, a tecnologia que cria esse tipo de material, né, de ficção, e como que isso pode reordenar, né, essas relações do nosso presente com o passado. Então, além da técnica, a representação, a narrativa, as temporalidades, né, as catástrofes coletivas, como eu comentei, tudo isso faz parte, né, desse tema de estudo que eu tenho
trabalhado. Evidentemente, existem várias outras ideias dentro do projeto, mas é só para quem está assistindo tenha uma ideia do tema e o professor também dê uma relembrada, né, sobre o que a gente, enfim, discute sobre esse estudo que eu tenho feito, né? Então, apresentando agora o professor Pedro, né, o professor Pedro Teles da Silveira, ele se formou tanto na licenciatura quanto do bacharelado em História pela Federal do Rio Grande do Sul, né? Ele também é mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, no caso, e doutor em História pela URGS, pela Federal do Rio Grande do Sul também. Foi professor substituto da Universidade Federal de Santa Maria e atualmente é pós-doutorando FAPESP na Unicamp. E as áreas de interesse são a teoria da história, a história da historiografia, a reflexão sobre o conhecimento histórico no geral, destacando-se os períodos da Idade Moderna e a intersecção entre a historiografia e as novas tecnologias, buscando atuação na área da história digital e humanidades digitais. Então, peguei ali um pouco um resuminho da sua trajetória, que evidentemente não se resume em coisa tão curta assim, a gente sabe que tem um trabalho muito extenso, né? Fico imaginando, né, para poder chegar aí já lá no pós-doutorado, trabalhando com esses temas difíceis que a gente tem nos deparado ultimamente. Então, professor Pedro, agora, se você quiser se apresentar um pouco, eu vou levantar uma pergunta, e aí você pode aproveitar para se apresentar. Entre essas questões que eu trago, a primeira diz o seguinte: dentro de uma conjuntura de expansão dos estudos da chamada história digital do Brasil, gostaria que você comentasse sobre a sua trajetória profissional, como chegou aos temas estudados e quais as preocupações te levaram a pensar sobre a conexão entre a historiografia e as novas tecnologias. Aí sinta-se à vontade com o tempo que você achar necessário. Bem, obrigado, Antônio. Obrigado pela introdução. Eu também fiquei super curioso pelo teu trabalho, que naquela conversa tu tinha tocado em algumas questões, mas não tinha comentado mais detalhadamente sobre ele. E, enfim, eu disse que depois a gente pode comentar alguma coisa, porque me interessa muito essa relação. Principalmente eu queria saber tu comentou no teu mestrado a questão das manipulações, né? Eu acho isso super interessante. E eu acho que tem tudo a ver também um pouco com o tema, assim como que eu cheguei. Eu ia dizer assim que essa pergunta já foi feita algumas vezes, porque é um tema muito novo, né? Então, como que a gente começa a estudar esses temas? Eu ia dizer que eu tenho uma narrativa padrão que ela é baseada no acaso. Mas hoje eu queria apresentar contigo uma outra narrativa que não é tão baseada no acaso, mas na verdade ir construindo alguns pontos que levaram a essa reflexão, assim, esse trabalho que eu faço hoje em dia. Enfim, sem querer construir assim, uma espécie de ilusão retrospectiva, mas buscando alguns pontos no passado da minha trajetória, eu gosto de mencionar que assim, o que houve que me levou a me dedicar a isso, na verdade, foi uma mudança de ênfase dos meus estudos, mas que essa mudança de ênfase continua dentro do mesmo campo, que é um pouco isso que eu coloquei, faltando, assim, talvez na falta de uma definição melhor, que é a reflexão sobre o conhecimento histórico no geral. E a minha área de estudo sempre foi a teoria, a história da historiografia. São duas áreas não necessariamente sinônimas, uma da outra, né? Mas muito próximas. E no meu mestrado estudei, que era uma continuidade de uma bolsa que eu tinha com a professora Mara Rodrigues, na Federal do Rio Grande do Sul. Estudei historiografia brasileira no século XVIII, um campo estava se abrindo com o trabalho da Iris Cantor, da USP, com o livro Esquecidos e Renascidos, que era sobre as academias brasílicas, né, antes da independência, no século XVIII, que estudavam historiografia, a história do Brasil. E no meu mestrado eu desenvolvi, com a orientação do professor Fernando Nicolazzi, eu desenvolvi essa pesquisa
e se tornou um estudo sobre as condições de escrita da história no século XVIII no Brasil. Principalmente essa mediação, na verdade, uma tensão entre um modelo que seria o modelo da erudição e o modelo da retórica. E que revelava nessa tensão como os acadêmicos no Brasil eles estavam muito antenados, muito cientes do que acontecia em Portugal, onde se tentava modernizar, no reinado de Dom João V, modernizar a escrita da história, segundo o modelo da erudição. Eles estavam muito cientes disso, dessa necessidade, mas eles não sabiam como fazer. E aí, então, eles retomavam o modelo prévio de escrita da história, que era um modelo baseado na retórica, nas belas letras. E isso é muito interessante porque, de alguma forma, revela essa condição, que a gente poderia dizer na época não tinha esse vocabulário, mas, no caso, é uma condição colonial de produção do conhecimento, colonial mesmo, assim, de serem periféricos do Império Português. Eles estão cientes, mas eles não têm os instrumentos para fazer aquilo que na metrópole estava fazendo. E eu digo isso porque foi meu mestrado, e eu entrei no doutorado com uma pesquisa que era uma consequência desse mestrado, onde eu mantive o interesse na historiografia da Idade Moderna, mas eu recuei 2 séculos para estudar um antiquariato português. E principalmente uma figura que eu gosto muito, que é a do André de Rezende, que é um antiquário que ele tinha enfim, um trabalho ao mesmo tempo que é muito, muito da época. Acho que também tem algumas coisas que tornam ele um pouco sui generis, principalmente por ser implica repensar algumas questões sobre a erudição na Idade Moderna, a partir do trabalho dele. Toda a influência de Erasmo, né, Península Ibérica. É uma figura que eu acho muito interessante. E essa pesquisa, ela tinha eu tive muita dificuldade de fazer, tanto que eu não fiz essa pesquisa, por uma série de questões. Sempre mencionar a principal não era nenhum acesso às fontes, porque muita coisa estava digitalizada, embora algum momento eu devesse viajar para entrar em contato com coisas que não estavam digitalizadas, o que já coloca uma questão que a gente pode refletir, né, sobre o impacto da digitalização na pesquisa histórica. Mas a acessibilidade era principalmente de idioma, porque muita coisa estava em latim, e era um latim muito avançado, o latim desses eruditos do Renascimento é quase tão rebuscado assim quanto um latim ciceroniano. Então, é muito diferente, por exemplo, de pesquisar a Idade Média, onde um latim mais simples ele passa, sabe? O latim ali entre o século XVI e o século XVIII, ele é muito, muito, muito rebuscado mesmo, é muito, muito avançado, eu tive muita dificuldade. Mas essa pesquisa também, uma outra dificuldade, é porque ela tinha uma hipótese, que eu brinco, é uma hipótese que eu não tinha como comprovar, e que eu acho que eu precisaria de muitas, muitas décadas para comprovar ela, que é uma hipótese sobre o nascimento da fonte histórica, do vestígio histórico. E aí, nessa hipótese, eu me baseava em 2 livros. Um é Eloquência das Ruínas, da Sabine Foreiro Mendonça, que é uma pesquisadora francesa, e outra do historiador da arte alemão, se chama Hans Belting, e que ele tem um livro que se chama Semelhança e Presença, que é sobre o surgimento da categoria de arte na transição do medievo para a Idade Moderna. E aí, então, ele vê o surgimento da categoria de arte numa espécie de esvaziamento do ícone religioso, e desse ícone religioso se abre, assim, quase como uma secularização do ícone, se abre o espaço para arte, que é autoral, é alegórica, e não é... Por exemplo, o ícone religioso, ele presentifica aquele santo naquele momento, né? Que a pessoa tá na devoção. E o fiel, né? E a arte não, a arte ela pode tratar, por exemplo, temas da mitologia com distanciamento, né? Ela estabelece uma outra relação, que não é uma relação de culto. E aí, então, o que eu estava pensando, a partir do trabalho do André de Rezende, é que o antiquariato, lembrando a tese Momigliano, né? O antiquariato é a história, é que o antiquariato ele traz ele evidencia, assim, desculpa, algo que é muito interessante, porque talvez nessa secularização, assim, da imagem, surge, de um lado, a arte, do outro lado surge o vestígio histórico. E aí, por isso que o Gosto das Ruínas era tão importante, esse livro da Sabine Foreiro Mendonça. Porque
o que o antiquário faz, pelo menos segundo a tese do Momigliano, é que ele tem atenção ao aspecto material dos vestígios históricos. E é a partir desse aspecto material, visível, que surge o interesse dele por isso como algo do passado. E, obviamente, tem uma mediação aí. Olha, eu sou atacado, tá ligado? Tem uma mediação colocada aí, né? Porque a fonte não deixa de ser, tu olha para a fonte ver algo além, mas tem uma concentração nesse aspecto material e visível. E eu acho isso muito interessante, sabe, com esses aspectos, esse longo parênteses, assim, porque algo que estava presente na minha pesquisa de mestrado, estava presente nessa hipótese, era justamente a preocupação com o surgimento da fonte histórica, ou com a categoria de fonte histórica. Não necessariamente categoria de documento, mas categoria de fonte. E eu acho isso interessante porque uma das principais coisas que se coloca, ou pelo menos eu acho na minha tese que eu acabei fazendo, pelo menos é a parte assim, que eu fico mais feliz com ela, que eu mais gosto, é a problematização da fonte histórica. E o que é uma fonte histórica digital? Então, de alguma forma, o que eu quero destacar é que essa mesma pergunta estava nesses 3 momentos de investigação muito diferentes. Mas aí o que aconteceu foi, assim, mais de trajetória mesmo, porque eu fiz o mestrado na Federal de Ouro Preto, e aí entre o mestrado e o doutorado, eu voltei para a URGS para fazer o bacharelado em História. E aí, no bacharelado, o meu trabalho de conclusão em História, ele foi a minha primeira abordagem, de fato, de História digital. Isso foi em 2013. E que foi esse trabalho sobre um arquivo histórico online, que era o September 11 Digital Archive, que é do Center for History and New Media, da George Mason University, que é um centro pioneiro de história e novas mídias dos Estados Unidos. E pioneiro de história digital, né, dá para dizer. E o que é engraçado, eu conheci esse arquivo porque numa disciplina do mestrado, eu li um texto, eu tive que fazer um trabalho para a disciplina e li um texto do Cláudio Fogo que se chamava, em inglês, Digitalizando a Consciência Histórica. E nesse texto ele mencionava esse arquivo, eu achei isso muito interessante. E aí depois, quando eu fui fazer a monografia de conclusão do bacharelado, eu retomei essas leituras que tinha feito sobre esse arquivo e aprofundei na questão da história digital. E aí esse trabalho foi ganhando assim alguma repercussão. E então no doutorado eu acabei trocando de tema, mais ou menos a metade do doutorado, eu desenvolvi essa pesquisa e, como eu disse, foi uma mudança de ênfase. Mas de alguma forma eu acho que algumas perguntas sempre estiveram lá. Uma questão, por exemplo, sempre me interessou foi pensar a teoria da história como uma espécie de crítica da cultura, ou seja, que é pegar esses instrumentos conceituais que a gente tem na história, na teoria da história, olhar para o mundo ao redor e aí pensar um aspecto de crítica mesmo, que a gente pode pegar desses fenômenos e criticar eles, entender eles como sinal a partir desses conceitos. Então, de alguma forma, algumas questões sempre estiveram presentes. Por isso que eu, enfim, fechando, assim, por isso que eu quis dizer, apresentar uma outra narrativa, sabe? Enfim, teve alguns aspectos de acaso relacionados com a trajetória mesmo, mas, na verdade, teve algumas preocupações que sempre estiveram lá. E eu acho interessante destacar isso. Enfim, para fechar mesmo a pergunta. Entendi. Realmente, quando eu estava pensando sobre, lá atrás, lá no TCC, que eu tive que trabalhar com redes e com movimentos da Primavera Árabe, a primeira pergunta foi essa. E aí, mas isso é fonte ou não é para poder estudar esse movimento, né? E ainda mais com a questão do tempo recente no período, né? O bacharelado também, eu terminei em 2013. E aí eu acabei me preocupando bastante com, claro, né, guardar as proporções lá na graduação, com essa pergunta também de a gente tem que descobrir a justificativa para dizer que isso é fonte para poder seguir nessa pesquisa. Né? Faz todo sentido, né? Você estava procurando isso em outro ponto, mas a pergunta, na verdade, possivelmente, né, é o alicerce também das pesquisas atuais com as fontes digitais. Legal. Mas eu acho que tem algo que é muito importante e que eu gosto de frisar,
que eu estava pensando o surgimento da fonte histórica, mas acho que é importante destacar o que é o vestígio histórico. E porque algo que dá para extrapolar já estava lá, mas que agora eu tenho destacado, eu acho que a gente acaba... não lembro se eu comentei isso na aula, acho que comentei, mas eu tenho gostado de pensar, porque, por exemplo, uma pergunta, num curso de introdução à história, de teoria da história, de metodologia, tem a pergunta, o que é uma fonte histórica? A fonte histórica é fácil de responder, é aquilo que o historiador investiga como fonte. Eu não gosto, assim, sinceramente, eu não gosto mais dessa resposta, porque eu acho que essa resposta ela é circular. E eu acho que essa resposta ela ignora, ela pressupõe coisas sobre a existência da própria história que a gente deveria investigar mais a fundo. E, principalmente, ela pressupõe coisas, aspectos sobre as fontes que talvez a gente não consiga perceber bem as implicações, que é se a fonte é tudo aquilo que o historiador trata como fonte, depende do questionário do historiador, que é a pergunta do Mark Bloch, a resposta do Mark Bloch, melhor dizendo, que é válida, obviamente, mas, no fundo, o caráter das fontes não importa. O caráter das fontes é secundário, se é um manuscrito, se é um vídeo, se é uma fonte digital, na sua diversidade de formas, isso não importa. E eu acho que, além de não importar, o principal é porque eu acho que isso implica, primeiro, numa posição de domínio da historiadora, do historiador presente, frente à fonte do passado, e que essa posição de domínio pode levar a coisas que eu acho muito, acho compreensíveis, mas acho muito problemáticas, que é, por exemplo, uma posição do Carlo Ginzburg, de que o historiador é um inquisidor, e eu acho que qualquer posição que coloca o historiador como inquisidor, eu acho ela muito ruim. Eu penso que é uma violência, embora a gente tenha a liberdade de dizer o que a fonte não quis dizer, isso faz parte da capacidade analítica que a gente conquistou, e a gente precisa fazer isso. Renata, tá incomodando demais. Desculpa. E a outra é que eu acho que a gente perde de vista essa materialidade da fonte, porque, no fundo, a fonte é o que contribui para o discurso do historiador. A fonte não é algo com que é aquilo que a gente fica diante da fonte. Estou pensando, por exemplo, no Didi Huberman, Jorge Didi Huberman na História da Arte, que ele tem muita essa ênfase, diante da imagem. Diante da imagem, a imagem questiona os sentidos prévios que a gente tem. A imagem não é só um documento, é um documento da sua realização, ela está imbuída de significados, ela tem um aspecto material dessa constituição, enfim, e ela é esse encontro de temporalidades, encontro de temporalidade dos conteúdos que estão colocados ali, podem ser muito prévios, por exemplo, tradição cristã, tem 2000 anos, ou 1500, pensando que dura do Renascimento, tem um momento histórico que foi feito, reatualiza, tem a nossa leitura reatualiza também. Então, eu acho que a gente... É algo que eu tenho pensado, eu acho que a gente tem que ter uma compreensão muito mais complexa do que é uma fonte histórica. Nina, sai. Desculpa. Ela tava me mordendo. Peraí, eu vou ter que trancar ela, desculpa. Não, tranquilo. Bem rapidinho. Tranquilo. Eu achei... Ah, sexta. Oi. É muito interessante você comentou sobre o Hans Belting, né? E também sobre o Diante da Imagem, o anacronismo das imagens, é isso, né? Do Berman, isso. E eu tenho feito uma disciplina que é a Teoria das Imagens. E esses dois autores me chamaram a atenção quando eu estava preocupado em criar não um método, mas algum princípio para poder analisar esse tipo de fonte através daquelas fontes. Por exemplo, a fonte do Renascimento tem um monte de parcela de história ali, né? Tem várias camadas. E essas fontes digitais, às vezes, parecem ter essas camadas. Eu
fui também Tem nesses essas autores camadas agora, literalmente, né? É isso que eu literalmente. acho interessante. Eu gosto que uma tecnologia digital, ela literaliza, para não dizer materializa, conceitos, né? Por exemplo, Uhum, camadas de tempo, elas são colocadas ali. Por exemplo, uma imagem digital, ela é uma coleção de camadas que pode ser digital, pode editar a camada de baixo sem editar a camada de cima, uhum, por exemplo, né? Ou tipo, tem um código, é o software que faz funcionar aquilo que a gente vê. uhum. Sim, e essas interações ainda também, que É. criam outras. Muito bom. É, a gente poderia até continuar nessa, mas vamos partir para outra pergunta, daí, de repente no final a gente Desculpa, eu me retorna, porque essa... atravessei. Não, mas muito bom, porque me fez lembrar desses autores que eu também passei, claro, de uma forma breve, né, mas que me chamou a atenção para poder pensar como analisar essas fontes. Né? É bom saber quando a gente tem um caminho, né, nesse sentido. A segunda questão, ela parece que é um complemento da primeira, né, mas tem alguns detalhes diferentes. Então, ela fala o seguinte, né, levando em consideração que os estudos sobre essa temática são recentes, né, como a gente já comentado, gostaria que elencasse as principais correntes, né, indagações, publicações ou autores que estão pesquisando sobre historiografia, meios digitais ou história pública digital. E como você avalia esses estudos desenvolvidos nesse campo, né, até agora, e como essas discussões influenciam também o universo escolar, né, especialmente tendo em vista a redução da carga horária da disciplina com a reforma curricular que a gente tem sofrido nos últimos tempos. É bem uma pergunta difícil essa. Eu Não, então, vou. faça as suas escolhas, não se Mas, preocupe. vamos por partes, assim. Eu tenho que dizer que eu tenho ficado muito feliz com o panorama da história digital, que não é algo necessariamente que eu compartilhava antes, mas acho que era muito a minha postura, um pouco arrogante. Porque como alguém vindo da teoria, a nossa reclamação muitas vezes é, falta teoria. Mas eu Uhum. acho que a gente está percebendo no campo da história digital e a introdução das humanidades digitais no país uma modificação, uma revalorização, assim, uma readequação do próprio recorte, do imbricamento entre teoria e prática. Isso me deixa muito feliz. São trabalhos que desenvolvem novas metodologias, mas com uma atenção muito grande à teoria, mas que não se reduz aí. E isso, eu ia dizer, não estou dizendo que eu previ isso, estava certo, mas tem algo que eu penso já há algum tempo, até coloquei é o finalzinho da minha tese para fazer uma autorreferência, peço desculpas, é, Não, que eu acho que várias correntes que a gente tem hoje em dia, a história digital, a história pública, elas trazem uma modificação que é muito importante, que é a saída uh, daquele princípio, nossa, agora eu esqueci completamente, mas que é, assim, o princípio da ironia que o Hayden White identifica no meta-história. Porque o Hayden White o meta-história tem uma narrativa, que é que a disciplinarização do conhecimento histórico no século XIX, ele leva à fundamentação da história no tropo da ironia, que é o a gente consegue dizer tanta coisa sobre o passado, descobrir tanto sobre o passado, porque a gente está distante do passado, e porque a gente não busca mais lições no passado. O passado é algo que, enfim, o passado está lá. E ele não é mais um modelo para a conduta no presente. Que é o historicismo no século XIX, e depois vai conduzir, né, a todo, por exemplo, uma crítica do anacronismo que se faz hoje, e que sempre volta, por exemplo, na questão de monumentos, na questão até de uma atuação social das historiadoras e historiadora é baseada na ironia de que o passado está lá, o presente é diferente. E que esse distanciamento é benéfico. E, aliás, quanto mais distanciado, melhor. Entre passado e presente, né? Essas correntes, elas têm quebrado um pouco com isso. Ao pensar uma série de modificações que eu acho muito interessantes e colocar a categoria de prática como essencial. E a prática, ela, de alguma forma, une teoria enfim, une teoria e prática, diria assim, une teoria e atuação, e empiria, né? Dito isso, eu tenho gostado bastante de ver alguns desdobramentos, e eu acho, comparado com quando eu comecei a pesquisar, que é muito recentemente, e sempre que eu comento sobre esse tema, eu gosto de destacar o trabalho de alguns pioneiros, de novo, usando essa palavra de novo,
a principal pioneira, que eu sempre gosto de mencionar, é a Anita Lucchesi, que é doutora em História Digital pela Universidade de Luxemburgo. Tem uma atuação, mais do que um trabalho, uma atuação que eu acho exemplar, né, de novos caminhos de atuação na historiografia. Também tem o professor Dilton Mainardi, na Federal do Sergipe, que também é uma pessoa que está, há quase 20 anos pensando sobre isso, e pensando principalmente no ensino. Mas também uma outra pessoa que eu gosto de destacar no Brasil é o professor Tiago Gil, da UNB, que é o criador do Atlas Digital da América Luso-Brasileira. E os três são pesquisadores muito distintos, e eles representam diferentes facetas dessa interlocução entre história e tecnologias digitais. O que eu acho interessante é porque a gente tem um uso do banco de dados na historiografia que ele é muito antigo, vem dos anos 60, se reforça nos anos 80, e, por exemplo, estudos sobre escravidão, ou que são baseados na metodologia da prosopografia, eles usam banco de dados há muito tempo. Só que isso não entrou na história digital, porque o termo história digital, ele foi cunhado no final do século XX, final da década de 90, para se referir à introdução da internet, e principalmente a internet no campo da divulgação, não na metodologia da história de pesquisa. E isso acabou criando uma espécie de racha, de divisão nos estudos de historiografia que usam o computador, que eu acho mais interessante falar, o que usa o computador. Acabou criando essa divisão, e isso acabou, nos debates de história digital, você acabou esquecendo esse lado, que é o lado do banco de dados, e que também é muito, muito, muito bom, muito benéfico. E aí, o que eu tenho assistido, assim, nos últimos anos, é progressivo diminuir dessa distância entre os historiadores que usam banco de dados e aqueles que usam as tecnologias digitais como ferramentas de divulgação. E eu acho que o grande motivo para isso é porque os dois lados perceberam que o que eles têm em comum é o trabalho com dados. E o trabalho com dados implica, e aí é outro desdobramento que eu tenho percebido, implica numa reorientação que aí sim, de novo, essa saída da ironia, que é uma mudança no conjunto de práticas da comunidade científica da história, informada, por exemplo, por princípios da ciência aberta, que é a produção de dados, ela já implica, por exemplo, uma visualização, e a visualização de dados está entre metodologia e divulgação, por exemplo. Ou a criação de um banco de dados pode ser compartilhado com outros pesquisadores. Então, eu acho que tem um caminho muito, muito bom assim, para se abrindo, que é desse destaque de que essas duas perspectivas não estão tão distantes assim. E isso implica uma mudança muito grande no que, como a gente pensa a nossa atuação pública, como a gente pensa as nossas metodologias, como a gente pensa os nossos produtos de história, que podem ser muito variados, peças de divulgação, pode ser um banco de dados, pode ser um artigo, pode ser um livro. Enfim, a gente diversifica o que a gente pode fazer, e eu acho que isso vai ter consequências muito importantes para o campo da historiografia no futuro. E aí, com relação a isso, também gosto de mencionar outros dois pesquisadores, que eu gosto bastante do trabalho deles, que são o Eric Brasil e o Leonardo Nascimento, na Federal da Bahia, que eu acho que eles também estão conseguindo fazer esse trabalho de casar competências que são muito próprias às tecnologias. Por exemplo, os dois têm bom conhecimento em Python, em programação, que é uma competência que talvez... Enfim, é uma das competências que a gente pode ter nesse mundo, né? Mas com uma atenção muito apurada, sem esquecer o que são perguntas da história. Isso sem qualquer essencialismo, mas, enfim, não são pessoas que são seduzidas pela máquina, como se a máquina resolvesse tudo, mas eles também não compreendem a máquina como simples instrumento. E eu acho que esse equilíbrio, ele é muito benéfico. Então, como eu disse, eu tenho ficado muito feliz de ver como o debate está atualizado, e como eu tenho que correr atrás também desse debate, porque, assim, na verdade, eu me coloco como um grande observador do campo da história digital, das humanidades digitais do país. Eu gosto de pensar nos dois campos em termos de formação, mas eu não sou de forma alguma um praticante dos dois, né? Meus estudos são muito mais de teoria mesmo, do que necessariamente de história ou de humanidades digitais.
Entendi. Enfim, essa eu acho que é uma parte da pergunta, né? Aí, com Aham, com relação ao certeza. ensino, é, eu gosto de remeter a um texto que eu tive a sorte de escrever com a Anita Luquezzi, que está no História Pública, Ensino de História, que foi editado esse ano, onde a gente debateu um pouco essas questões. Eu acho que, assim, eu não sei, não tem muitas respostas, mas o que eu acho, eu gosto de retomar uma frase de Tom Maynard, que a própria Anita sempre cita, que no Brasil o grande laboratório da história digital é a sala de aula. Então, eu acho que isso é muito importante, porque primeiro, pensar que a gente precisa de recursos, obviamente, a gente precisa, mas os recursos que a gente tem já são uma interface com as tecnologias, e a gente pode pensar de maneiras criativas com isso. Em segundo lugar, que é destacar o papel da experimentação, que eu acho que é muito próprio ao ensino, e sim, a gente precisa de mais recursos, isso sempre é bom frisar. A gente não pode estar satisfeito com o que tem. Porém, mesmo que a gente tivesse mais, o campo da experimentação estaria ali. Então, eu acho que isso é muito importante. E, no fundo, eu não sei, eu fico muito triste com a redução da carga horária. Por outro lado, também penso que a gente tem que pensar essa carga horária para quê? E eu acho que o ensino de história é um ensino de conceitos de história, de abordagens históricas, muito mais do que de conteúdos históricos. E se a gente pensar em conceitos e modos de se aproximar do passado e pensar que essas competências críticas do passado servem para o presente, então eu acho que as tecnologias digitais elas não são contrárias a isso, muito pelo contrário. Enfim, essa é a minha perspectiva, assim, que eu tenho sobre Uhum. isso. Então, Mas eu não sei, não saberia desenvolver mais além disso que eu comentei. nossa, tá muito legal aqui. Vários autores que, inclusive, eu não conhecia alguns deles. Vai me ajudar aí agora a procurar algumas leituras. Mas o interessante foi essa ideia de experimento ou empiria em relação à teoria, né? E que as humanidades digitais proporcionam, né? Quando você falou sobre a questão do ensino, tem fontes que eu, inclusive, usei no mestrado para analisar, eu usei em sala, né? E os alunos eles conseguiram compreender o mecanismo da web e a história quando eles mesmos criaram, né, essas fontes de forma proposital, no caso lá eram anacrônicas, né? E quando eles começaram a como se fosse escrever o roteiro deles, né, para aquela produção cultural que eles estavam fazendo, eles conseguiram entender melhor o próprio mecanismo, né? E ao mesmo tempo a história. Então, como você falou, eu também não acho que a tecnologia é algo que está à parte desse processo, né? Evidentemente, aliás, é mais produtivo, pelo menos eu tenho visto no ensino, né, essa relação. Então, gostei bastante dessa relação prática, empiria, teoria que você trouxe. Partindo para a próxima questão, né? Agora numa perspectiva macro, no sentido de se preocupar com a máquina, digamos assim, né, com a tecnologia como um todo, né? A forma e o mecanismo de funcionamento da internet ou o digital, né, como um todo, está relacionado com o modo em que historicizamos o passado, ou seja, o aspecto multiperspectivas, as interações, as temporalidades ou representações que entram em intersecção sobre o passado lembram ou refletem o modo como damos sentido ao passado. Eu sei que isso aqui foi uma pergunta assim que eu joguei muito longe, assim, né? Mas eu gostaria de fazer igual porque é uma curiosidade minha mesmo. Então, isso seria muito legal ouvir as suas palavras. Por fim, quais transformações que o digital, né, trouxe para os estudos da história, da teoria da história? Eu acho que você já meio que respondeu, né, essa última parte da pergunta nas últimas reflexões. Então, acho que tem mais a ver com o funcionamento da máquina e o funcionamento do nosso pensar, né? Ou como a gente vê o passado, como que é o mecanismo da lembrança, da memória, se a internet também tem algo que se passe por esse processo, algo nesse Sim. sentido. Eu Bem, né, tem várias maneiras de começar a responder a essa pergunta, mas enfim, eu vou apresentar um pouquinho das minhas filiações teóricas, que eu acho que é algo que ajuda.
Eu gosto de pensar essas questões a partir de dois autores, dois filósofos, que foram uma descoberta no meu doutorado, que o primeiro é o Gilbert Simondon, filósofo francês, que faleceu em 87, acho que dos anos 20, eu não lembro qual a data de nascimento, mas em 58 ele publicou um livro que se chama Do Modo de Existência dos Objetos Técnicos, e que é uma reavaliação do papel da técnica para tentar tirar a técnica de um papel de alienação que ela tem no mundo humano, que é baseado em leituras que são, pensa, 58, né? Em 45 teve a bomba atômica. E a gente tem uma leitura, por exemplo, do Günther Anders, que é um autor que eu gosto, mas que é uma leitura que a gente fala, é a vergonha prometeica, que é a gente desenvolveu tecnologias que a gente não consegue controlar, que excedem nessa capacidade humana. E ele está propondo uma leitura que não é tecnofílica, contra essa tecnofobia do Günther Anders, mas que simplesmente trata, que eu acho esse gesto muito radical, trata a técnica, os objetos técnicos, como parte do mundo humano. Então, todo objeto técnico, seja ele o mais simples ou mais avançado, ele contém algo de humano. E ele contém algo de humano porque ele é parte do mundo humano. Na verdade, é parte do mundo. O humano é parte do mundo junto com os objetos técnicos. E isso é muito interessante porque inverte uma perspectiva, eu já vou mencionar o segundo autor, inverte uma perspectiva que é a perspectiva do Heidegger, que porque o Heidegger, de alguma forma, ele concede a categoria de mundo apenas ao humano, e que é o Dasein, que é o ser no localizado. E a partir desse ser localizado, ele tem uma relação com a morte, que é uma temporalidade voltada para a morte, e essa morte orienta o sentido da vida e institui a perspectiva de um antes e de um depois. Sem a perspectiva da morte, a gente levaria, por exemplo, uma discussão que é por exemplo, a discussão aristotélica do animal. O animal, ele é a espécie, ele não é indivíduo. Só o indivíduo tem a perspectiva da morte, a espécie não. Que é algo que o antropoceno pode questionar, né? A gente tem espécies sendo extintas, então a espécie de alguma forma adquire isso. Mas ficando no Heidegger é isso. E como, por exemplo, o animal não tem uma perspectiva da morte, ele não tem mundo. Ele tem uma relação que seria, enfim, de resposta, de estímulo e resposta, mas não de projeção, de antecipação, de criação de relações com o mundo. O mundo não importaria, para além de tirar um recurso dali, que é, enfim, para subsistência. E muito menos o instrumento técnico. O instrumento técnico cumpre uma função, se não cumpre uma função, e não é nada. Seria basicamente isso. E o Heidegger, ele lamenta que na transição para a modernidade, a técnica sofreu uma transformação a partir da qual o ser humano se tornou instrumento da técnica. Então, o ser humano perdeu o mundo. E aí isso é todo um lamento que tem no Heidegger por um momento anterior à modernidade, onde a gente pode voltar de uma perspectiva romântica a uma relação mais natural, mais real, assim, mais intrínseca com a natureza. Então seria uma perspectiva da volta. E isso, o que é interessante de Simondon é que simplesmente esse lamento ele não está lá. Simplesmente porque para ele a técnica e a humanidade, ou a posição de sujeito e de objeto que está colocada aí, eles não são opostos. E isso, como eu disse, isso é radical, porque abre a perspectiva para algo que é de questionar a saída, primeiro, de tecnofobia e tecnofilia, ou que a gente adota a tecnologia ou que a gente rejeita a tecnologia, e da mesma forma rejeita a oposição que está também colocada nessa posição do Heidegger entre... Ai, desculpa, deu alguma coisa aqui. A oposição entre técnica e cultura. Porque por exemplo, o que está no lamento do Heidegger? Que a gente teve um grande desenvolvimento técnico, mas a nossa cultura não acompanhou. Mas não, por que a técnica não é parte da cultura? Porque a técnica também é fabricada, a cultura é fabricada, os nossos objetos culturais, então por que não, né? Então uma fonte é essa. Uma segunda fonte é Bernard Stiegler,
que é outro filósofo francês, que ele tem um livro chamado Técnica e Tempo, são 3 a 4 volumes, mas onde o ponto de partida dele é que a técnica cria temporalidade, aí numa leitura mais próxima no Heidegger, justamente porque institui a mortalidade. Mas, por outro lado, o que ele coloca é que toda memória é projeção, e toda projeção é técnica, mesmo que seja fala. Então, da fala à escrita ao computador, tu não tem uma ruptura, tu tem uma continuidade. E eu acho isso muito interessante, porque então a nossa memória é técnica. Não importa como, a gente pode pensar na mnemotécnica lá da Francis Yates, do Paul Ricoeur, isso são técnicas. A técnica permeia a nossa relação com a memória. Eu acho isso muito útil, porque, de novo, rompe com essas oposições. E aí uma terceira fonte, que é a arqueologia das mídias, que é essa preocupação com as condições de aparecimento das mídias, e não com a interpretação do conteúdo que as mídias veiculam. E eu acho isso muito útil, porque eu gostaria assim, de responder essa pergunta que tu colocou, que é basicamente qual o impacto das tecnologias digitais para nossas maneiras de historicizar, de se relacionar de se colocar na relação entre passado, presente e futuro. E eu diria que assim, na minha pesquisa, que eu acho interessante, que a gente pode perceber essa modificação, é algo que eu tendo sido tentado a considerar, que esse é um problema que não surge nas tecnologias digitais, mas eu diria que surge com o próprio crescimento da categoria de mídia no século XIX, que é com as mídias impressas e com as mídias visuais. Por exemplo, o surgimento do panorama, do diorama, a litografia, que torna a gravura muito mais fácil de ser criada, depois a fotografia e o cinema. E o que eu acho interessante, quando a gente tem o surgimento dessas mídias, eu acredito que, de alguma forma, a escrita ela saiu prejudicada, a capacidade de representação a partir da escrita. Porque antes tu tinha um pressuposto de que a escrita, por exemplo, o que é um pressuposto antigo da retórica? É que tu consegue criar uma representação visual, que é a representação literária, que ela é tão... literária entre aspas, né? Representação escrita, que ela é tão convincente que é aquilo que está escrito é como se estivesse diante dos olhos do leitor. Só que do século XIX para cá, a gente encontrou atalhos para isso, que é realmente apresentar as coisas diante dos olhos do espectador. Então, a gente tem um problema colocado aí que eu acho que é muito interessante. De alguma forma, as tecnologias digitais, só para concluir, as tecnologias digitais elas não rompem com isso, mas acho que elas aceleram, elas intensificam um pouco isso, de maneiras que, de novo, eu acho que não sei assim muito para onde levar a categoria de como se historicizar, mas eu acho que passa um pouco pela introdução da categoria de mídia. Acho que se a gente não pensar em mídia e mediação, a gente não vai entender como a internet funciona. E como que esse jogo ele está sendo feito. Eu pedi só um minutinho, porque agora eu vou... Enfim, eu vou tirar o gato para ver se ele se acalmou, mas porque ele também tá me preocupando um pouquinho ali. Não, O gato se chama Nina, ela é muito bonitinha, mas ela Nina. também não tá incomodando justamente nesse momento. Já volto, tá? Não se preocupe. Tá bem. Então, eu tenho essa breve, né, digamos, ideia, né, de que a mídia, principalmente a internet, às vezes parece, né, refletir a forma com que a gente vê o passado, porque o passado é muito volátil na nossa memória, diferente da historiografia, nossos estudos aqui, produzindo um livro sobre um determinado momento, uma conjuntura histórica, mas a memória, talvez, ela tenha uma conexão com essa confusão que é o ambiente online, né? Então, mas eu gostei que também você trouxe que esse problema não é algo atual, talvez seja
Mas talvez a gente tenha um sentimento de que seja atual, porque o negócio é muito mais acelerado, né? Como se disse, mas né, a gente tem uma sensação, e talvez por isso a gente traga esse questionamento, mas que vem, na verdade, lá do século XIX, né? Essa Eu preocupação em destaco conexão. essa questão porque eu acho que ela pode... Tem pensado, talvez eu possa abrir um caminho de pesquisa que é... Talvez nós pensemos, e aí talvez por uma herança muito forte, é uma herança, assim, muito recente, né? Mas muito forte, por exemplo, de Koselleck, que os nossos modos de conceitualizar a história, de historicizar, eles se deram sobretudo pela escrita e pelo discurso político, que é totalmente válido, né? E o discurso político ele é muito importante. Mas a questão talvez não seja necessariamente o conceito, mas seja uma forma de abordar o passado que ela venha por outras fontes. Isso abre, por exemplo, uma ideia que não é ideia de história pública, mas que alguns autores trabalham, que é de história popular, que é as maneiras como representações seriam populares do passado, não informadas pela disciplina, elas se colocam. E, na verdade, a maior parte das representações do passado, elas não são informadas pela disciplina. E, óbvio, eu não quero dizer que a gente não possa criticar, eu acho que a gente tem um papel na sociedade que é de fomentar narrativas, representações históricas que sejam metodologicamente, socialmente, ética e politicamente responsáveis. E é isso que nós, como especialistas em história, a gente pode fazer, mas a gente não tem, nunca teve, não vai ter o monopólio da representação. E aí o que é interessante disso é que, por exemplo, no século XVIII, eu mencionei século XIX, século XVIII, tem aquele livro que é muito interessante do Anthony Grafton, com outro historiador, que é o Cartographies of Time, que é um livro sobre a história da linha do tempo. E a linha do tempo é um grande dispositivo de conceitualização do passado, mas que não é abordado necessariamente como algo que forme disciplina historiográfica, algo que nos preocupe. Mas ali tem uma teoria do tempo, uma teoria da história, uma filosofia da história tá colocada na linha do tempo, que é eminentemente visual. Da mesma forma, a gravura. A gravura tinha um desenvolvimento muito grande no século XVII e XVIII. Técnicas de gravura muito acurado. No século XVI também, por exemplo, uma forma que é absolutamente anacrônica de se aproximar do passado a partir da medalha. E então, como no Renascimento se tinha escavava muitas medalhas, que era uma forma de comemoração do passado, uma forma de comemoração do passado, ou do melhor, do presente, que era feito na antiguidade, por exemplo, César ganhou uma batalha, tinha uma medalha comemorativa. No Renascimento eles encontraram isso e eles começaram a produzir livros de medalhas que nunca existiram, que são livros com outras figuras históricas. Isso também é uma forma de se relacionar com o passado. Olha que complexa essa relação com o passado. Então, o que eu acho é que se a gente atentar para o problema nessa perspectiva, talvez a gente consiga estar atento a esses modos de conceitualizar o passado que sempre estiveram lá, só que agora se tornaram mais evidentes, porque a gente está tendo, de fato, aí sim, uma crise da especialização, né? Quem trabalha muito com isso, está também em Florianópolis, você gosta de citar, é Letícia Cesarino, da UFSC, que é da antropologia, ela trata, assim, dessa crise dos experts. E eu acho muito interessante da maneira como ela aborda, porque não se trata necessariamente de algo enfim, que os outros não têm direito, mas é que o lugar dos especialistas é que está em questão. Mas só para voltar para a questão da história, eu acho que é isso, a gente tem muitas formas de historicizar o passado. A da historiografia disciplinar é uma delas. E eu acho que esse é um ganho que a gente pode ter. E também, principalmente, a gente não precisa que as formas de historicidade o passado sejam congruentes ou idênticas às formas de historicidade o passado da historiografia disciplinar. Eu acho que isso até tira um pouco o peso da historiografia disciplinar de servir de juiz ou de árbitra de todas as outras representações. E isso também nos libera, porque a função crítica, essa função irônica que a Ellen White fala, ela é mais necessária do que nunca. A gente precisa dela, mas a gente não precisa pensar que ela é a única coisa que a gente pode exercer. Então, não é uma coisa que se
se limita ou se elimina, né? Na verdade, Exatamente. é um processo conjunto. Para a gente ir para as próximas questões, para não tomar muito o seu tempo, professor, a próxima questão tem a ver com o seu artigo, né, inclusive a gente deu uma analisada na nossa aula, o lembrar e esquecer na internet, memórias, mídias digitais e a temporalidade do perdão na esfera pública contemporânea. Então, lá você reflete sobre o encurtamento entre o passado e presente, sobre a multiplicidade de escolhas e sobre a sobreposição de passados e suas associações. Então, como analisar e organizar fontes históricas que passam por esse tipo de experiência? Quais considerações devemos pensar quando analisamos lugares de memória? Eu falei aqui algumas categorias, mas você escolha, né? Não precisa elencar uma por uma, evidentemente, né? Mas quais considerações devemos pensar quando analisamos lugares de memória, temporalidades, regimes de historicidade, representações, catástrofes coletivas ou identidade e nação, por exemplo? Eu coloquei aqui uma observação que você trouxe, acho que é uma autora canadense, se não me engano, a Shum, isso, e você citou, eu achei muito legal, eu vou procurar, né, essa leitura, porque faz com que a gente repense, né, a construção dessas fontes dentro do ambiente online, junto com o que você trouxe, e ela diz o seguinte, né, a possibilidade de resgate das informações, conecta as novas mídias à possibilidade de conhecer e antever o futuro, uma vez que o resgate das informações armazenadas permite estabelecer os padrões probabilísticos que possibilitam, e esse é o objetivo, programar o amanhã. Então, a gente tem mais um problema dentro desse processo de analisar essas fontes, que são esses algoritmos, digamos assim, ou então essa indução então, que está dentro do meio online e que pode criar novas preocupações de análise, essa que é a questão. Então, o que devemos levar em consideração? O que você acha que essa experiência diferente, ao analisar a fonte, nós temos que nos atentar? Bem, eu acho que dá para começar retomando um aspecto que tu tinha mencionado da última pergunta, que é as consequências para a teoria da história. E eu acho que são muitas, eu acho que talvez seja, para mim, pelo menos é o mais interessante, que é como essas categorias elas são transformadas ou condicionadas, impactadas, talvez, por essas novas tecnologias, que também é uma relação como as categorias da disciplina historiográfica, elas são impactadas pela experiência da história, né? Que eu acho isso muito interessante. O Kozlak tem no Extratos de Tempo tem um capítulo sobre isso, que agora eu não recordo o título, mas que eu acho um capítulo interessante porque faz essa ligação entre categorias da disciplina e a experiência da história. E eu acho isso interessante. A Wendy Chun é também uma dessas referências teóricas. Ela tem um trabalho que eu acho muito interessante. Atualmente, ela trabalha mais com questão de democracia digital e trabalho em plataformas digitais. Tanto que ela foi entrevistada, fica aqui como referência, essa semana mesmo, a última edição da newsletter do DigiLabor, que é um grupo de estudos da Unicinos, no Rio Grande do Sul, sobre trabalho digital, trabalho de plataforma. E é uma entrevista muito boa, vale a pena conferir. E ela tem trabalhos que vão desde do código até a esfera pública, é uma obra muito rica dela, eu gosto muito. E ela tem essa compreensão, num artigo de 2008, que ela diz que é o não morto da informação, né? Eu acho isso muito interessante, é o undead of information. Porque a informação era para se perder, mas ela não se perde pelo próprio funcionamento das tecnologias digitais, que a informação está sempre sendo reescrita, né? E isso eu acho uma maneira muito interessante de pensar, porque, de novo, algo que eu comentei antes é que as tecnologias digitais, elas literalizam os nossos conceitos, porque, de alguma forma, a relação entre essa relação entre espaço de experiência e horizonte de expectativa, está lá no Kozelek, que ela foi literalizada no funcionamento da máquina. E eu acho isso muito, muito interessante, porque que ela diz é a produção a simultaneidade do não simultâneo, que é exatamente a mesma expressão do Kozelek.
Só que isso está dentro do funcionamento da máquina. Eu acho isso muito interessante. E aí, com relação a isso, eu não saberia assim, muito bem, porque são muitos conceitos que tu trouxe, mas eu acho que o que a gente pode fazer é adotar uma perspectiva inter ou multidisciplinar e, principalmente, entender como é que funcionam esses mecanismos. E isso implica ler muita teoria da comunicação, estudos de comunicação, também ler os artigos da computação, que são muito interessantes, porque, de novo, eu não sei, não saberia como responder, e eu tô levando todas essas perguntas para algo um pouco mais além, assim, porque eu não... enfim, eu pedi desculpas a minha dificuldade de refletir sobre isso dentro do campo da história digital. Mas eu queria referir aqui algo que é uma historiadora polonesa que eu gosto muito, que é a Ewa Domanska. Ela comenta e ela tem um trabalho que é, assim, eminentemente interdisciplinar, transdisciplinar, que já, quer dizer, que um trabalho para o qual... Desculpa, o gatinho vai se acomodar, finalmente. Um trabalho no qual a própria categoria de história se torna insuficiente. Eu não gosto de ir tão longe, eu acho que a história, a gente ainda tem muito para ganhar com a categoria de história, mas ela comentava algo que eu acho muito interessante, que é, nas últimas décadas, talvez, o que aconteceu é que quem propõe os conceitos, ou quem propõe os desdobramentos teóricos mais avançados, não somos mais nós, as humanidades, mas são as pessoas, por exemplo, nas ciências duras. Ela trabalha muito na intersecção entre biologia e história. Então, por exemplo, a gente tem uma definição de vida. Vida, durante muito tempo, teve uma definição que era humanística, que é relacionada, por exemplo, com o espírito, com a alma, ou com as faculdades mentais. Só que o que acontece quando tu tem, por exemplo, na medicina, onde tu tem a decisão sobre vida ou morte, é uma decisão técnica, que é, enfim, o coração parou ou não? Ainda tem descargas elétricas no cérebro ou não? E isso leva para uma decisão que é, a gente desliga ou não esses aparelhos? Quem propõe o que é vida é a medicina, é a biologia. E a gente tem que ir a reboque dessas definições. Quem tem, por exemplo, no campo da filosofia, uma reflexão sobre vida e cérebro a partir disso, é a Catherine Malabou, que pensa, por exemplo, o que é conceito de espírito, de alma, quando a gente tem um conceito de vida que é tão encarnado no funcionamento biológico do corpo, né? E isso, na verdade, vem desde o século XIX, que tem desenvolvimento da fisiologia, né? Só que agora se torna mais evidente. Então, eu acho isso interessante, porque, de novo, assim, eu vou dar um exemplo. É algo que eu tenho pesquisado agora. A minha pesquisa trata um panorama mais amplo, mas algo que se tem chamado de giro forense, que é a adoção de técnicas forenses nas humanidades. E técnicas da ciência forense, que são, por exemplo, voltadas à identificação, por exemplo, de corpos, mas tipo, a análise de DNA, isso pode ter no campo dos direitos humanos, que é muito utilizado, também tem para identificação de corpos em valas comuns, outro tem o uso de tecnologias digitais, como imagens de satélite. E o que eu acho interessante de uns tempos para cá, por exemplo, a ciência forense, no geral, ela tem que apresentar algo perante um tribunal, ou um conjunto de especialistas, né? Apresentar algo para escrutínio de um outro conjunto de especialistas. E para dizer um crime, para dizer, por exemplo, o que é um crime, que é o campo da ciência forense? É algo que aconteceu. Um crime é um evento. Só que o problema é que o crime a gente chega depois que ele aconteceu. E a gente tem um campo de evidências que ele é muito lacunar. Então, você tem que fazer uma série de estudos, muitos deles, a ideia da ciência forense é que ela vai além, por exemplo, tanto do testemunho. Então, a memória não seria suficiente, que é algo problemático para a história, mas que é interessante também para pensar. Também ela rompe com a fronteira entre visível e invisível. Por exemplo, uma impressão digital não é visível necessariamente, mas se torna visível por uma técnica, ali da papiloscopia. Então, se utiliza essas técnicas e o que se consegue fazer? Tu consegue ordenar aquele acontecimento que está ali, tipo, ele está, enfim, amalgamado naquela cena de crime,
e tu consegue dizer um antes, durante e depois, para dizer como que essa pessoa morreu, porque o importante é isso. E aí do como tu estabelece quem, estabelece a causa. Que é o âmbito do direito, né? Que todo crime tem um responsável, né? Muito diferente do âmbito da história. Tem um processo que é muito difícil dizer, apontar o responsável dessa maneira. Por isso que é interessante, são interessantes as tensões, por exemplo, no campo dos direitos humanos, quando tem processos de violências históricas que são enquadradas como crimes. Que é da mesma maneira a justiça de transição, né? Como é difícil juntar, por exemplo, a responsabilidade penal, a categoria de verdade, como a Comissão da Verdade de Trabalho, e uma categoria que a história não trabalha mais com a categoria de verdade, né? Trabalha com, enfim, com a categoria de interpretação e interpretações responsáveis, né? Então, tudo isso é muito difícil. Mas onde que eu quero chegar? Um dos desdobramentos recentes que se tem feito e que eu acho muito interessante é a utilização. Isso tem um grupo na Unicamp que faz, que é o Déjà Vu, um grupo da computação. Eles utilizam técnicas da ciência forense digital para analisar eles trabalham num campo que se chama detecção de eventos, que é realmente um campo da computação. E o que eles fazem? Eles fazem uma varredura, por exemplo, aconteceu alguma coisa. Um exemplo deles, que eles já trabalharam, um incêndio da Catedral de Notre Dame. Aconteceu esse incêndio. E aí começa a surgir milhares e milhares de registros nas redes sociais. Eles fazem uma varredura das redes sociais, eles pegam esses registros e eles tentam ensinar a máquina a identificar, a partir de milhares de sinais, onde que esses registros se organizam numa linha temporal. Para estabelecer, tipo, esse registro é de antes ou de depois, ou também espacial, né? Qual que é a perspectiva que foi colocada? Então, tu modela, né, o espaço da Catedral de Notre Dame e estabelece de onde cada registro foi feito. E isso é muito interessante, porque o que eles estão trabalhando aqui? Eles estão trabalhando com a categoria de evento histórico, que é uma categoria histórica. Que eles não estão. É interessante, enfim, aí a gente pode até ser meio irônico, porque nos artigos, nos papers deles, eles não estão trabalhando com as mesmas categorias que nós. Mas eles estão trabalhando com o mesmo problema que a gente trabalha. Na verdade, com um problema que a gente deixou de lado, mas se tornou cada vez mais importante. Porque, por exemplo, quando a gente tem essa abundância de registros e abundância de narrativas associadas aos registros, a frase do Rank, que é contar o que aconteceu, se torna a coisa mais difícil para fazer. Então, a gente precisa da assistência dessas máquinas para dizer o que aconteceu. Então, eu acho esse jogo muito interessante. Eu acho que esse é um jogo realmente interdisciplinar que a gente tem, que é de perceber, olha, talvez a gente... E isso é muito diferente, mas eu vou colocar assim uma formulação mais de provocação, assim, eu detesto essa palavra, mas talvez a gente tenha algo, na verdade, com certeza a gente tem muito a aprender com o que antes eram as ciências auxiliares. A questão é essa, ciências auxiliares estão nos ensinando coisas que a gente tem que ficar atento a aprender. Eu acho isso muito, muito interessante. Legal, porque no campo de fontes, como eu tenho estudado ali, das fontes de games digitais, ou games como um todo, o primeiro ponto é exatamente a interdisciplinaridade, né? A gente tem que procurar tanto da programação, quanto do design, quanto de quem constrói aquele aparato literário, né? Tem uma história de ficção ali sendo contada, tanto da história quanto da filosofia. Então, todos os campos estão se alinhando, né? Porque algo que a gente chama de game studies, que é um comentário que eu vou fazer, acho que nas próximas questões. Então, essa questão interdisciplinar realmente, né? E também, né, acho que o uso da própria máquina para poder analisar a própria máquina. Exatamente. Eu acho que é entender o mecanismo para poder usar contra ele mesmo, né? Para poder perceber. Né? Exatamente. É que eu gosto de lembrar que há um lema, assim, desses estudos forenses, porque normalmente ciência forense é uma ferramenta do Estado, né? Isso está lá nos sinais do Raízes de um Paradigma Indiciário, a última sessão, né? Onde ele diz o surgimento da identificação por impressão digital, um mecanismo de controle do Estado, né? E com certeza está no Vigiar e Punir. Mas de como usar essas ferramentas contra a atuação do Estado, por exemplo.
ou contra a atuação das corporações que criam elas, né? Enfim, aí vai... Eu gosto de... Isso é muito interessante, eu gosto de dizer que é um pouco a ideia da Audre Lorde, né? As ferramentas do senhor, do mestre, nunca desmantelarão a casa do senhor, mas aí, no caso, é um exercício de tentar usar as ferramentas para, se não desmantelar, pelo menos causar algum estrago, né? Na casa do mestre. Entendi, perfeito. Indo para nossas próximas indagações, a próxima pergunta tem a ver com um autor que eu tenho começado a estudar, eu acabei de conhecer, na verdade, né? Foi uma indicação do professor Rogério. Aliás, acho que eu não comentei antes, meu orientador, professor Rogério Rosa Rodrigues. Importante comentar os nossos orientadores, né? Acho que eu não comentei antes disso. Eu vou deixar registrado que eu tenho dívida com ele, da divulgação do trabalho de história pública. Eu fiquei muito feliz enfim, com todo o contato. O Rogério é uma pessoa maravilhosa, sempre gosto de conversar com Muito ele. bom, né? Você também fez escreveu junto com ele esse livro que ele acabou de lançar, algum capítulo? Não é porque fui convidado para uma das mesas, né, que era os desafios da história pública num país marcado pela desigualdade. E aí foi muito legal. interessante porque a nossa contribuição, assim, era uma mesa com várias pessoas, mas eu dizer que eu achei engraçado, como a Anitta, porque eu gosto muito de conversar com ela e a gente tem, para algumas coisas, pontos de vista muito diferentes, para outros muito concordantes, mas nesse a gente apresentou basicamente a mesma apresentação, com as mesmas fontes, só que a gente não tinha conversado antes, assim, então foi muito interessante, que é de destacar, né, talvez o grande limite para uma história pública, principalmente história pública digital, é o acesso à internet no país. Essa é a grande questão, né? Que não é nem as pessoas estarem conectadas ou não, mas que tipo de acesso que elas fazem e como isso deve condicionar esses produtos que a gente faz, né, de história digital. Essas formas se for levar, de pensar nesse... Opa, desculpa. Não. Se for pensar nessa perspectiva, a escola, né, agora na pandemia, quase 50% dos estudantes ficaram sem acesso a algum mecanismo, né, para poder assistir às aulas. Então, pensando, né, nesse autor, que é o Yuki Hui, né, que foi apresentado no início, né, agora do doutorado, e que achei muito interessante, né, o pouco que eu consegui compreender até agora. Ele escreve um livro chamado Técnica de Diversidade, pelo menos é um conjunto, né, de trabalhos, que foi traduzido agora, 2020, e fala também sobre tecnologia, né, ou algo nesse sentido. E ele trabalha poderíamos dizer que ele trabalha uma perspectiva sobre a formação ou a relação da tecnologia com o humano a partir de uma visão antagônica ao que vemos no Ocidente. Ele tem uma formação em Taiwan, né, se eu não me engano, e ele também tem formação na Europa. Tem um orientador dele que é francês. Que é o Bernard Stiegler. Então, aí eu gostei de pensar, né, nessa pergunta, porque o que tem do oriental, o que tem do ocidental para pensar a tecnologia? Porque eu estava assistindo até, inclusive, uma própria apresentação dele, e ele comenta, né, que a tecnologia, dando o exemplo da medicina chinesa e tal, né, ela lá não tem uma separação entre, digamos, o espiritual e a técnica, né, ou o que faz parte da energia e o método mesmo ali para curar a pessoa e tal, né? Então, a gente não vê essa separação técnica por lá. Então, eu pensei, será que ele desconsidera, então, né, essa visão técnica? Não que ele desconsidera de eliminar, né, evidentemente, mas que ele defenda, né, a técnica, digamos, como um conjunto entre ética, entre outros valores, e a própria formação da máquina, né, ou das técnicas como um todo. Além disso, ele traz uma reflexão de que a técnica é diversa dentro do aspecto da cultura, de cada cultura, por exemplo. Eu poderia comentar sobre essa vertente filosófica e quais são os impactos dessa visão no campo do estudo da história digital. Algo mais abrangente. Claro. Eu não sei, eu acho muito interessante, eu gosto do trabalho do Yuki Hui. E ele também foi um dos autores que eu descobri ao longo da tese, foi com o primeiro livro dele, que é
do modo de existência dos objetos digitais, que é o título inspirado, né, no livro do Simon Don, que eu comentei. E a gente tem um grupo de estudos, qual eu faço parte, a gente tem feito um exercício de ler, ainda não ele, a gente vai ler provavelmente no próximo ano, que é o terceiro livro dele. Tem uma produção, enfim, me dá até inveja, assim, como ele consegue escrever tantos livros tão rápido. Mas que é o terceiro livro dele, com a recursividade e contingência, que é um diálogo com a cibernética também, essa relação entre cosmotécnica e cibernética. Mas o que eu acho interessante do Yuki Hui, pensando nas questões que colocou, eu acho, ainda estou para ver o impacto dele, a leitura dele na história digital. Mas eu acho que ele é um autor que é muito importante para refletir sobre algo que nos interessa a todos, como historiadoras e historiadores, que é a modernidade. Porque a discussão da cosmotécnica dele, na verdade, é um diálogo com a modernidade. Porque a modernidade se apresenta como única. E é um processo de unificação. E, de alguma forma, a técnica também. A gente tem muita dificuldade de pensar que talvez até... Por exemplo, é muito fácil para nós pensar no multiculturalismo. Ou seja, a ideia de que as culturas não são diferentes, porque, enfim, os povos, sociedades, a história é diferente. Mas a gente tem muita dificuldade de pensar em algo semelhante no campo da tecnologia. De alguma forma, a gente pressupõe que a tecnologia é sempre sempre única, e que ela implica uma narrativa aqui de progresso único, unidirecional. E o que eu acho que o Yuki Hui está chamando a atenção através do conceito de cosmotécnica, eu acho um conceito interessante, embora problemático. Eu acho, por exemplo, uma questão problemática é essa oposição entre ocidental e oriental, ou tipo a cosmotécnica chinesa. Isso eu acho, enfim, isso como historiador sempre pega um pouquinho, porque eu acredito, não, peraí, acho que não tem só uma cosmotécnica, a gente pode pensar em várias cosmotécnicas. E eu acho também, tipo, acho que a questão não é juntar, enfim, identificar a prática e juntar a etiqueta, dizer, essa é cosmotécnica tal, né, X, Y, Z, assim. A questão não é essa, até porque senão algo que eu brinco acho que a gente tem que tomar cuidado para a cosmotécnica não virar um multitecnologismo. É tipo um homólogo do multiculturalismo, que leva tipo, a um relativismo banal, assim. Então, tipo, acho que tem uma questão de fundo que é maior do que as expressões da tecnologia, isso que eu quero dizer. Mas, de qualquer forma, a pergunta que ele coloca, eu acho que é super interessante, porque é isso, e se a gente tiver várias fontes para técnica? A gente não vai ter técnicas diferentes? Ou, da mesma forma, a maneira como diferentes culturas, por causa da sua fundamentação filosófica, ela se apropria da tecnologia, não é diferente também? E então a gente começa a sair desse pensamento que é muito calcado na modernidade. E a gente começa a pensar que talvez a gente tenha alternativas à modernidade, que também são, e isso que eu acho interessante, as alternativas à modernidade não precisam ser tecnofóbicas, não precisam colocar, por exemplo, lá um retorno à natureza, ou a gente se despir do que a gente conquistou, ou do que nos foi imposto com a modernidade. Não, mas simplesmente a gente pode ter outra relação com aquilo que a modernidade nos colocou. E aí, com relação a isso, eu gosto de destacar, tem um diálogo, quase um diálogo de surdos, assim, que é entre o Yuki Hui, o conceito de cosmotécnica, e o Eduardo Viveiros de Castro, e o conceito do multinaturalismo, né, do perspectivismo ameríndio. Mas eu ia dizer que talvez, isso é um caminho que a gente está construindo coletivamente nesse grupo. Talvez, eu suspeito que a principal forma da gente pensar isso é olhar para os estudos de raça, principalmente essa grande tradição de diferentes fontes, mas que eu vou mencionar a partir do Paul Gilroy, que é o Atlântico Negro. Porque o Atlântico Negro, mas a gente pode pensar tipo um afrofuturismo, a gente pode pensar até enfim, várias tradições do Black Studies dos Estados Unidos, a gente pode pensar nesses estudos afrocêntricos
também nos Estados Unidos, mas aí voltados para a África, ou a própria tradição da negritude no Caribe, no espaço francófono, de alguma forma Francis Fanon também, enfim. Mas, enfim, as tradições de pensamento negro, elas são tradições de pensamento que estão lidando com a modernidade, porque, de alguma forma, assim, o que essas tradições elas colocam? Por exemplo, eu acho muito ruim que a gente pense a modernidade surgindo no século XVIII, porque, para mim, a modernidade surgiu no século XVI, com a conquista da América e com a escravidão. E aí, por exemplo, essa relação do ser humano como objeto está colocada ali no engenho. Isso já estava prefigurado ali. Obviamente, não é a mesma relação que vai ter depois, mas algo muito parecido está colocado ali, né? Que é algo típico da técnica moderna. Então, para dizer que eu acho que talvez a gente ganhe pensando na cosmotécnica, nessa pluralidade, enfim, para tentar fechar, a gente pode resgatar tradições de pensamento para as quais a modernidade é um problema. E não um problema que necessariamente a gente tenha que contornar, mas um problema a partir do qual a gente tenha que criar alguma coisa. E aí, de novo, se a gente olhar os estudos de raça, estudos de raça não, as tradições de pensamento negro, me parece que várias delas estão dialogando com isso, porque no fundo, e aí que está, a própria categoria de negro, ela é criada no espaço atlântico, ela é criada para esse contato com esse fora da África, que faz significar o que está dentro da África, por exemplo, ou que coloca a diáspora como uma questão. E isso só existe por causa da modernidade. E isso é interessante porque seria muito a mesma coisa o indígena. O indígena é a versão da modernidade. Sem a modernidade, o indígena não precisaria ser indígena. Então, se a gente pensar por esse prisma, o que eu acho interessante, esses grupos, que são grupos, se tornaram grupos subalternos, na verdade, eles estão na vanguarda do desenvolvimento da modernidade. E se a gente colocar eles na vanguarda, a gente vai ter uma outra relação, enfim, com cultura, sociedade, política e também com técnica. Eu acho isso super interessante. Eu acho que a gente tem muito a aprender nessa reflexão sobre tecnologia, olhando por exemplo, para as tradições de pensamento negro, para os estudos ameríndios, para essas tradições subalternas, assim. E eu acho que é isso que o Rui está chamando a atenção. Esse potencial de alternativa à modernidade. E, de novo, não como rejeição, que isso é interessante, não é uma rejeição da modernidade, mas perceber, a modernidade é a nossa condição, e ela é uma violência, mas a gente não pode simplesmente voltar ou apagar. A gente tem isso como uma marca e agora a gente tem que criar algo positivo a partir daqui. Eu gostei dessa, foi bem esclarecedor, porque parece como ele, como asiático, talvez ele faça parte também dessa mesma experiência de ver o mundo como que é central, é europeu, e agora talvez venha daí, né, esse processo de mostrar que a visão de tecnologia e tal, ela é diversa. De alguma forma, ele é um intelectual periférico, né? E é interessante isso também, ele, assim, pensar, ele é de Hong Kong, e ele é muito contra, a visão dele também é uma visão muito contrária ao desenvolvimentismo chinês. Ele não é da China continental, né? Isso também marca a visão dele, é muito interessante. E aí é interessante porque a perspectiva dele também é contrária a essa visão, que é uma visão apocalíptica, aceleracionista ocidental, de alguns autores, que é ver na China simplesmente futuro. Então, a China vai nos dominar, como quase um espaço homogêneo, que é quase um sublime. Tipo, o que eles estão fazendo é muito mais avançado do que nós, e então a gente só pode se render a esse desenvolvimento. Que, no fundo, não deixa de ser, de novo, pensar num pensamento unidirecional, uma linha do tempo única, mas que também, no caso desses autores, é muito marcado por esse pensamento desde o Spengler, por exemplo, que é da derrota do Ocidente, que é antecipar essa derrota do Ocidente. E essa narrativa também não interessa o Yuki Rui, porque isso também, tipo, isso exotiza esses desdobramentos acontecendo nesse espaço chinês, que é plural. Por exemplo, é China, Hong Kong, Macau e Taiwan. Tipo, só aí já são 4, sabe, no mínimo. Do qual ele também está fazendo parte.
Então, essa diversidade, diversificar esse pensamento e essas linhas do tempo da tecnologia, eu acho que é algo que está por trás do pensamento dele, que eu acho muito interessante. Legal. Ajudou bastante a trazer outras ideias do porquê que vem essa Isso não deixa de preocupação ser dele. teoria e filosofia da história, né? É, verdade, né? Para a gente encaixa mais fácil, talvez, do que em outros campos. Exatamente. Para a gente... Que é algo que eu acho interessante, só desculpa. Não, tranquilo. Por exemplo, a gente poderia fazer um estudo no Brasil, é algo que eu gosto de brincar, que a gente está muito acostumado com uma história social, política ou cultural da técnica, mas não como uma história técnica da cultura, da sociedade e da política. É uma história técnica que implicaria atenção a esses mecanismos técnicos, funcionamento, como que eles condicionam essas expressões que a gente tem nesses campos. Porém, por outro lado, a gente poderia fazer um estudo informado para uma noção de cosmotécnica, por exemplo, no espaço discursivo mesmo brasileiro. Dando alguns exemplos. O que é o debate na década de 50 sobre a modernização, o debate do desenvolvimentismo, se não é a tentativa de trazer uma técnica, uma tecnologia para esse nosso espaço, que é um espaço periférico? Uma discussão, por exemplo, enfim, governo do Juscelino Kubitschek. Eu estou pensando no... Esqueci o Celso Furtado, que é o economista? Acho que né? Por exemplo, a gente poderia ler por essa ótica. Por outro lado, tem um desdobramento que é muito interessante, que o Brasil também é pioneiro, que é o trabalho do Aloysio Magalhães no campo do patrimônio, onde ele define muito antes, por exemplo, da Convenção da ONU, que é só em 2003 define o patrimônio material, intangível, onde define o patrimônio como bens culturais e uma revalorização de práticas, que são também técnicas. O que é isso, se não uma preocupação cosmotécnica? E, óbvio, isso é um campo de discurso, isso é algo que nós, tipo, na história, a gente está mais capacitado para fazer. Né? Da mesma forma, a introdução das tecnologias digitais pode ser colocada aí. Então, tem um campo interessante desses conceitos. Eu acho que quando você comentou de tecnofobia, me fez pensar que talvez exatamente essa aversão ela venha por a gente sempre colocar o centro dos estudos a partir da gente, né? A partir das humanidades, e não pensar ali na técnica e partir para outros pontos. Aquela inversão. De pensar na técnica como produto ou como instrumento. Por exemplo, na hora de investigar um trabalho que trabalha com imprensa no século XIX, como é que a gente não vai pensar as técnicas de impressão? Sim. E o desenvolvimento delas condiciona muito do impacto da imprensa. E impacta, por exemplo, na organização da primeira página, se vai ter mais texto, vai ter ilustração, qual o papel dos anúncios. É essa preocupação materialidade, isso é materialidade, que é importante que a técnica traz. Claro. Essa questão vem várias outras ideias aqui para a gente discutir, mas eu tenho mais algumas curiosidades na sequência, para a gente partir para... Agora, para a sua tese, né? Que se chama História, Técnica e Novas Mídias, Reflexões sobre a História na Era Digital, foi publicado em 2018, né? Foi defendido em 2018. Você poderia comentar como é que foi esse processo de pesquisa, assim, no sentido de aprendizado para quem está começando a fazer uma tese, né? Então, qual o problema buscou responder? Eu acho que, de alguma forma ou outra, acho que você trouxe algumas reflexões já, evidentemente, nas outras perguntas, mas de uma forma sintética, desse processo da tese, para responder a pergunta, sabe, nesse sentido. E sobre os estudos que chamou de Software Studies e Arqueologia das Mídias. A Arqueologia das Mídias você comentou um pouquinho, mas porque eu estudo outro campo que é o Game Studies, eu quero ver se tem alguma... Claro que vai ter relação, né? Mas ver como é que você abordou isso dentro da tese, que provavelmente vai dar um auxílio para que eu tenha um ponto de partida ali para o Game Studies dentro do desenvolvimento da tese. Tá? Sim. Enfim, eu sempre brinco, assim, sobre o jogo eu não falo, porque eu acho um campo muito grande, e assim, eu admiro muito quem consegue trabalhar, e eu vejo trabalhos muito bons, mas eu não falo muito sobre jogo, porque eu não consegui, assim, essa é uma limitação da tese,
Eu até coloquei lá, tipo, jogo, ensino, eu não falei porque é coisa demais, assim, brincando um pouco. Sim. Mas eu acho interessante o que tu perguntou, mas isso não quer dizer que eu vou comentar algumas coisas, tá? Não te preocupa, é para software studies. Mas, assim, sobre o processo de escrita, de alguma forma essa pergunta é mais difícil de fazer, porque, como eu disse, eu troquei de tema, né, no meio. Sim. E, assim, minha recomendação é troquem de tema, se quiserem, não é ruim, não é traumático, porém, façam um projeto. Porque eu tive muita dificuldade para... Porque eu tinha feito uma monografia sobre o tema que eu vinha estudar. Mas eu não fiz no momento de trocar de tema, eu não fiz um projeto para descobrir qual era a questão que eu queria investigar. Então, eu sabia algumas coisas que eu queria dizer, mas, de repente, eu estava fazendo uma tese da qual eu não sabia nem qual era o problema, nem qual era o objeto. E isso foi muito difícil, porque sem saber qual é o problema, qual é o objeto, como é que a gente delimita? E então, ficou... Eu sabia algumas coisas que eu queria dizer, mas eu tenho muito essa impressão, e eu brinco que eu precisei de um pós-doc para saber o que eu queria pesquisar, qual que era o meu objeto, porque eu tinha um problema, mas eu não sabia onde aplicar, onde desenvolver ele. E então acabou a minha impressão é que a tese se tornou quase um conjunto assim de estudos, mas um pouco sem ligação entre si. É a minha impressão, não assim, não é necessariamente uma tese, não é um trabalho no qual eu gosto, sabe? Eu gosto, obviamente, mas não é assim, por exemplo, na minha comparação com o mestrado é um trabalho muito mais fechado. E que eu acho que, enfim, ali eu consegui desenvolver algo com início, meio e fim, como uma proposta que está presente em todos os capítulos. E na tese, não, tive essa dificuldade. Mas eu acho que isso também reflete um pouco o estado do campo na época, mas talvez também reflita um pouco mais essa perspectiva, assim, de... acho que eu coloquei uma pergunta ampla demais, que é quais foram os impactos das tecnologias digitais nesses conceitos históricos fundamentais, seria basicamente tempo, narrativa, fonte, enfim, cada um deles merece uma ou várias teses, né? Não tem como resolver assim. Então, essa é a minha impressão. Mas, por outro lado, foi muito interessante por esse exercício de trabalhar com várias áreas de estudo. E o Software Studies foi uma delas. Eu abordei a partir do trabalho do Lev Lanovich, que é esse pesquisador teórico russo, radicado nos Estados Unidos, que é das pessoas que desenvolveram a teoria das novas mídias. E o que eu acho que se tornou interessante dali é uma preocupação, a partir do Software Studies, a relação entre narrativa e algoritmo, que eu acho que ela é muito... Desculpa. Acho ela muito importante. Só um momentinho. Não, tranquilo, pode ir. Deixa eu ver uma coisa aqui, porque... Bem, depois eu vejo. Eu acho ela muito importante, e isso me levou... Talvez, algo que eu poderia desenvolver mais, seria legal desenvolver mais, que é talvez nos falte instrumentos para avaliar projetos digitais em história. Como a gente tem... Nossos critérios são muito baseados nos critérios da escrita, do artigo, da argumentação, talvez a gente não tenha instrumentos para avaliar o que é, por exemplo, um site histórico, uma visualização histórica bem-sucedida. E o Software Studies, eu acho que me deu um pouquinho isso, assim como preocupação com a interface. A relação entre interface e código. Eu acho que isso pode ser interessante. O que eu diria, que eu tenho pensado hoje em dia, não sei se eu iria tanto pelo Software Studies, mas eu tenho tido muito interesse por algumas áreas. A primeira delas é o design. Eu acho que o design como categoria mais ampla pode englobar essas questões que a gente está debatendo. E uma outra que eu tenho muito interesse em me aprofundar, mas nunca consegui, é esse campo do user experience, sabe? O design de experiência. Eu acho isso muito interessante. Eu acho interessante porque, no fundo, eles estão pensando isso que se faz quando se faz um site, por exemplo, que é o que a pessoa vai encontrar primeiro. Como que isso vai levar para outra coisa? Quando a gente pensa muito... Me parece que a gente pensa ainda muito em termos de
as novas mídias são interativas, elas são multimídia. Mas, tipo, na verdade, já teve um grande desenvolvimento em outras áreas, estão pensando de maneira prática sobre isso. E talvez se a gente tivesse atento, a gente desenvolvesse esses instrumentos para abordar essas propostas, né? E eu acredito que isso também esteja um pouquinho no jogo, né? Porque o jogo, de novo, o jogo é algoritmo. E o algoritmo é prever o que o usuário vai encontrar. Então, o jogo não deixa de ser também design de experiência, né? Tem uma sigla, né? Eu não lembro, sei lá, UserX, alguma coisa assim. Sei lá, dessas áreas são, enfim, áreas hype da computação, né? E do design, mas que eu acho interessante, assim, eu acho particularmente, assim, por exemplo, tecnologias digitais, elas continuam uma transformação do mundo do trabalho, surgindo no século XIX com a automação, que é particularmente a automação do escritório. Por exemplo, os primeiros tabuladores, eles vieram para... Ou melhor, a ênfase na escrita, por exemplo, deixa eu ver, eu tô com dificuldade de articular, mas... Vamos ver, a escrita, o século XIX, ela traz algo, tem uma historiadora francesa que trabalha com isso, que eu gosto muito dela, que é Delphine Gardet. E ela diz que o século XIX trouxe uma nova economia moral da escrita. E essa economia moral da escrita, ela é baseada na substituição entre... A escrita antes era um traço único e autoral, e ela passa a ser um traço que ele é comum, e ele não é... Enfim, essa relação de unicidade, que ela implica, por exemplo, cuidado com a caligrafia. As caligrafias rebuscadas do século XVIII são substituídas por caligrafias simples no século XIX, estão ligadas à educação em massa, mas também com ocupação de espaço no mercado de trabalho. E isso implica a escrita tem que ser rápida. E a ideia de que aquilo que está escrito tem que ser conservado, ela se perde. A escrita, ela circula. E é o ambiente de escritório que está surgindo ali. Por exemplo, um memorando. O memorando não é para durar. Ele vai durar num arquivo, depois no arquivo da empresa, mas o memorando é para circular. E isso é muito importante, porque aí o que tu passa a ter? Tu tem o surgimento da categoria de autor, a função autor surge no século XIX, que é uma ideia quase metafísica de autor, dissociada do corpo do autor, porque o autor não é mais quem escreve, o autor ele pode ditar, e ele pode ditar, por exemplo, uma secretária, que é a pessoa que faz o trabalho físico da escrita. E isso tu já tem uma separação do trabalho intelectual, que só vai ganhar mais, só vai acelerar com a introdução das máquinas. Porque, por exemplo, a introdução do escritório abre espaço para as mulheres. As mulheres são secretárias no mercado de trabalho do século XIX. Aí surge a máquina de escrever. E a máquina de escrever torna o trabalho das secretárias mais fácil. O computador também. Então, o que eu quero dizer é que a automação, mas são relações precarizadas de trabalho, por exemplo, dessas mulheres no mercado de trabalho. O que a automação faz? A automação faz é que ela sempre vai substituindo o elo mais fraco na correia de trabalho, na corrente de trabalho. E eu diria, não é à toa que a gente tem uma automação substituindo, por exemplo, o trabalhador ou o operário, e não é à toa que a gente tem hoje um mercado que é das assistentes pessoais automatizadas, que não por acaso todas são mulheres, são representações de mulheres, a Alexa, a Siri. Então, essa relação entre tecnologia e mercado de trabalho está colocada desde ali. Isso, o primeiro momento onde isso aconteceu foi nesse momento onde a função da escrita ela ganhou um duplo. O duplo é o autor, que é metafísico, que não trabalha, o autor não escreve, mas ele cria. Enquanto que quem escreve é uma função subordinada, que aí normalmente vai ser uma mulher, que é a assistente. E isso implica, então, desde a tecnologia com relação de gênero, relação de trabalho. Eu acho isso muito, muito interessante. Quem trabalha isso no campo da arqueologia das mídias é o Friedrich Kittler, no Gramophone Film Typewriter. Eu acho também fenomenal sobre isso, que é sobre essa espiritualização da escrita, justamente quando ela se torna mais encarnada no corpo do outro, que é o corpo da mulher. Que não é muito diferente para um trabalho como da Silvia Federici, né, do Caliban e a Bruxa,
que é essa mobilização do corpo da mulher para um regime de poder. No caso, regime de escrita, né? Agora, nem lembro qual era a pergunta inicial, Não, mas mas... você passou por todas... Eu nem lembro de por onde todas as... que foi isso, mas é só para dizer, porque eu acho esse trabalho fascinante, assim. Eu acho que você foi responder a arqueologia das mídias e aí trouxe esse processo, né? Deixou Que é mais isso, claro. o que condições se colocam para o aparecimento de uma mídia. No fundo, a mídia é muito mais do que aquilo que a mídia veicula. A mídia são relações sociais, são relações de trabalho, são relações materiais, por exemplo, uma cadeia de suprimentos, para tornar aquela mídia possível, são relações disciplinares. Então, uma mídia é muita coisa. Não, maravilha. E aí, dentro desse campo, principalmente quando você destaca a questão interdisciplinar, né? Aí, como eu tenho essa preocupação dentro do Game Studies, que é basicamente um espaço que trabalha todos os campos, né? Então, principalmente designers, programadores, sociólogos, né? Os historiadores também, entre várias outras especialidades, né? Então, pensando que você passou também por essa preocupação ali no Software Studies, né? Como quão abrangente que é, né? Aí eu pergunto, devido a essa diversidade teórico-metodológica, já que, como o cinema passou por isso, até a gente conseguir estabelecer alguns métodos, né, alguma base, algum alicerce teórico para analisar aquele tipo de fonte, a gente trabalhou com vários outros campos, né, para poder estabelecer essa metodologia. Então, quais indicações, né, e cuidados você aconselha com base nessas preocupações de pesquisa quando a gente herda um pouco dessas disciplinas auxiliares que você tinha trazido antes? O que eu tenho que tomar cuidado, digamos assim, para às vezes não pecar, né? Porque às vezes quando vê, a gente está fazendo um trabalho de uma outra disciplina, né? A gente está fazendo um trabalho sociológico, né? Ou mesmo, enfim, antropológico, para não fugir da história, né? Então, talvez nesse sentido que é a questão. Olha, eu não sei dizer que não precisa tomar nenhum cuidado, assim, eu acho que na minha perspectiva não tem problema adotar muitos desses conceitos, porque esses conceitos são muito valiosos para entender o que está acontecendo, e a especificidade dessas fontes. Eu acho que o que a gente deveria ter é uma compreensão mais acurada do que é a história, porque a história não perde a sua natureza por contato com outras disciplinas, nem por adotar conceitos de outras disciplinas, né? Olha o gatinho aqui, eu vou colocar para dar um oi na gravação. Nina, já vou... Enfim, não sei se a gente já vai terminar, mas vou acalmar ela aqui. Não, a gente está na última. Eu tô tentando lembrar do caminho. Enfim, eu falo muito, eu sei que tem compromisso logo depois. Não, Desculpa. tranquilo, pode ir. Tá. Mas eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais desarmado com relação à história e não pensar que a gente tem que defender a história a qualquer custo. Ou se preocupar esse trabalho de história ou não, porque a história pode ser tantas coisas. Eu lembro do Luiz Costa Lima, nesse caso, que ele comenta: a história é uma disciplina sem métodos, sem objetos, sem métodos, sem objeto, eu acho, próprios. E eu acho que isso nos coloca uma pergunta: o que tudo isso pode nos levar, eu acho? A ser historiadores melhores, a fazer trabalhos mais interessantes, porque, de novo, a gente não precisa defender a historiografia, mas a gente tem que entender o que é um trabalho de história e o que é uma perspectiva histórica. Tem algo que eu gosto de comentar que é sempre, por exemplo, eu acho que a gente confunde demais o que é objeto e o que é problema. Por exemplo, desculpa, Nina. Fui tirar um gatinho. Por exemplo, de novo, vou remeter ao meu mestrado. Se perguntar o que é normal, assim, dizer, o que tu estuda? Aí eu dizer, eu estudo uma academia de eruditos, de letrados que escreveu história do Brasil no século XVIII, que é a Academia dos Esquecidos. Eu diria, não é isso que eu estudo. Isso é meu objeto. O que eu estudo é meu problema. Qual que é meu problema? São as relações entre escrita da história, diferentes modelos dessa escrita, por exemplo, com a erudição e com a retórica. Ou seja, qual é o meu problema? Como se escreve história naquele contexto. E esse problema, ele é um problema muito mais amplo. E ele é um problema da história, independente... por exemplo, eu posso pegar esse problema... Eu gosto de brincar isso. Se eu desse uma disciplina de pós, por exemplo,
E eu visse um aluno que estuda a mesma coisa que eu estudei, que, por exemplo, estudou historiografia brasileira, brasílica do século XVIII. Eu diria, um trabalho. Compara com outro contexto. Por exemplo, faz um trabalho elencando proximidades e de distanciamentos, semelhanças e de semelhanças entre como se escreve a história no século XVIII e como se escreve a história no século XXI, a partir das tecnologias digitais. Porque é o mesmo problema. O problema está ali. E aí, se a gente tem uma consciência de que é o problema que é histórico, não os conceitos, não os métodos, nem os objetos, a gente pode adotar esses conceitos, métodos e objetos de outras disciplinas e a gente não vai ter esse temor de estar fazendo trabalho de outra área. Então, de novo, o que eu acho que tudo isso pode nos trazer é uma melhor consciência e um melhor entendimento do que é a história, do que é um trabalho de história. E um trabalho de história é necessariamente interdisciplinar. Eu não vejo como não ser. Porque nossos conceitos vêm de outras áreas, conceitos da política, da sociologia, da economia, da cultura, da antropologia. Nossos conceitos, eles sempre são externos. E isso é muito bom. Eu acho que isso nos dá uma maleabilidade, uma liberdade que é muito grande, a gente tem que aproveitar isso. E agora, eu diria, nossos conceitos podem vir da computação, da comunicação, do software studies, dos game studies, enfim, a gente imagina tem toda coisa com a qual a gente pode se relacionar, que eu acho que a ideia de pensar que a gente precisa fazer algo porque isso é história, é simplesmente a gente perder essa diversidade de conceitos que a gente pode, essa riqueza, né, que é com a qual a gente precisa lidar. E, de novo, a gente só vai entender o mundo contemporâneo se a gente atualizar nossos conceitos. Se a gente pensar, nossa, tem muitos conceitos que estão sendo desenvolvidos com os quais a gente precisa trabalhar também. Porque a história, de novo, é uma disciplina do mundo contemporâneo, né? Então, exatamente. Né? Às vezes, essa percepção de que é história, como se fosse criar barreiras, né? Talvez uma visão conservadora de tentar buscar inovação, né? Às vezes, para mim, é um paradoxo. E a gente vê isso em determinados ambientes, de que se a gente quer inovar, mas, ao mesmo tempo, quer se manter em determinadas estruturas, né? Como? Então, eu também, né? É muito boa essa reflexão aí, que a questão, o problema, o questionamento, que é histórico, né? Exatamente. E o que está no seu ao redor é o auxiliar para que eu diria, para para voltar à primeira questão que tu colocou, eu diria que isso é mais fiel ao Mark Bloch. Se é porque eu acho, enfim, a gente não pode descartar Mark Bloch, né? Mas isso é mais fiel ao Mark Bloch, porque porque é uma relação, né, das relações, eu diria assim, que é algo que a psicanálise explica, que é da relação de repressão. Porque a gente reprime algo e aparece de outra forma depois. Então, por exemplo, o que é uma fonte? Aí a resposta padrão, a fonte é o que o historiador diz que é uma fonte. Mas aí, então, a gente acaba assumindo... Por que a gente assume que algumas coisas são fonte de antemão e outras não? Sabe? Por que a gente acaba se colocando nessa dimensão, dessa forma? No fundo, essa maneira padrão de responder é só uma forma de não refletir sobre a questão, porque o que a gente está adotando é que a fonte já está predeterminada. Que a fonte é um documento, a fonte é uma... enfim, a fonte é algo que já foi abordado. Mas não, Ina, não é isso. É o caminho mais curto, né? É o caminho mais curto, exatamente. Mas não, tipo, o que o Mark Bloch está dizendo quando ele diz que qualquer coisa pode ser uma fonte histórica? Qualquer coisa está aberta a uma problematização histórica. Isso sem nenhuma pré-condição do que isso vai ser. Sabe? É isso que é importante na definição do Mark Bloch. Não é tipo, que o historiador cria a fonte. Não, mas é que qualquer coisa pode ser abordada como fonte. E isso é muito importante, porque, e de novo, isso pode ser abordado, eu gosto dessas formulações do Derrida, que é tipo, a universidade sem condições, que ele tem um livro assim. Eu ia dizer, tipo, é uma fonte sem condições. Ela não precisa ser isso para ser uma fonte, não precisa estar num arquivo, por exemplo. Não precisa já ter sido trabalhada, não. É a nossa relação, como que a gente estabelece um problema histórico com esse material que vai nos servir para nos conduzir. E que aí, de fato, vai ser um diálogo, porque a gente vai aprender com essa fonte. Porque se a gente pensa que o questionário do historiador que cria a fonte, a gente vai limitar a fonte a responder o questionário do historiador.
Mas se a gente pensa que é o problema histórico vai criar a fonte, a gente vai estar aberto a aprender com a fonte, inclusive no que a gente não estava esperando que ela nos dissesse. E aí a gente vai instituir uma relação de diálogo. Eu acho isso Sim. muito mais interessante. Aumenta o leque de possibilidades, né? Exatamente. Nas descobertas, na análise, né, através dessa questão. Não, muito bom, né? Isso me trouxe um aporte bem legal assim para pensar nas fontes que eu tenho analisado. Por fim, né, a última questão, professor Pedro, para finalizar a entrevista, né, em sua análise, quais seriam as expectativas de estudo, as possibilidades futuras, caminhos da história pública digital, das fontes históricas construídas nesse ambiente, e quais são os possíveis usos das pesquisas históricas com fontes digitais, de uma forma, né, livre, no sentido de totalmente aberta a questão. Pois é, é bastante coisa, né? Eu não sei como eu disse, eu tenho ficado feliz, assim, com os desdobramentos. Eu tenho pensado que, na verdade, as respostas que eu dei hoje muito refletem isso. Eu tenho pensado mais, talvez, do que pesquisas específicas, mas é pensar no caráter da formação, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender, competências, habilidades, desde as mais diretas, tipo, por exemplo, usar um software, uma linguagem de programação, aprender a usar uma plataforma. A gente tem que aprender tanto durante a pandemia, né? Por exemplo, dessas ferramentas, como a gente está usando o Zoom. E eu acho isso é um aspecto. O outro, como eu disse, eu acho que a gente pode precisar melhor o que é história. Eu acho que o grande desenvolvimento é esse. E o que nós somos enquanto historiadores, como que a gente atua enquanto historiadores. Isso passa, por exemplo, pela história pública, que é pensar os tipos de... O que a gente pode oferecer à sociedade. Da mesma maneira que o que a gente pode aprender, né, com a sociedade. Mas o que a gente pode oferecer, de novo, está muito além, tá cada vez mais evidente que está muito além, o que não desqualifica de nenhuma forma, mas está muito além desses produtos que a gente já tende a oferecer, que são, enfim, essas questões, pensando no Herman Poe, que ele é a aula dada ao texto escrito, sabe? Isso são produtos acabados. E mais do que pensar talvez em outros produtos, o que talvez a gente possa aprender e aprender a compartilhar são outros processos, que é, por exemplo, como criar um grupo de trabalho para um produto, por exemplo, para criar uma oficina com um grupo X. Eu brinco assim, eu tenho um sonho que é uma oficina de teoria da história para crianças. Como criar isso? Seria um grupo. Como pensar... O que a gente precisa pensar, por exemplo, para criar não sei, uma newsletter de história? Que curadoria de conhecimento que a gente vai fazer? Ou, por exemplo, se a gente quer criar um evento, a gente quer criar um curso de extensão com escolas públicas. Com que secretaria que a gente fala? Com que diretoria da universidade, sabe? Tem essas dimensões, elas são práticas, parecem pequenas, mas elas parecem muito importantes porque, na minha opinião, acho que cada vez mais está se impondo que as historiadores não se definem necessariamente pela crítica, que seria essa dimensão irônica, isso faz parte, mas se define pelo que a gente pode criar dentro do conhecimento histórico. E criar, a gente cria com outros, e a gente cria dentro de situações. Por isso que não é irônico, porque a ironia está fora, mas não, a gente está dentro. E então a gente precisa pensar nessas maneiras de criar com e criar junto, e criar dentro. E eu acho que isso é uma boa reformulação do que a gente vai ser como historiadores e historiadoras. A gente vai continuar escrevendo, que é muito importante. A gente vai continuar dando aula, que também é mais importante ainda, em diversos setores de dar aula. Mas eu acho que nesses dois âmbitos e em outros, a gente vai estar criando algo. E eu acho isso interessante. Eu acho que tem um caminho muito, muito interessante que a história pública abriu, que a história digital abriu, e que a própria necessidade da gente pensar a nossa relevância social também nos impôs. Então eu penso assim, sabe? É o que eu tenho gostado de pensar, é o que eu quero abordar cada vez mais também na minha atuação.
Eu acho que é a grande perspectiva que se abre com o encontro com essas tecnologias. Legal. Quase que uma redefinição do campo da disciplina da história? Ou... Eu diria que sim, né? Mas acho que isso talvez seja demais, né? Isso é demais, Eu verdade. acho que isso, enfim, eu ia Mas brincar. dá um otimismo, né? Quando eu der aula, espero que algum momento logo, assim, tenha uma coisa fixa, além do pós-doc. Eu dizer, eu não chegaria na reunião de departamento dizendo isso. Tá bom. Porque aí é um A mecanismo gente tem que... disciplinar. É verdade. Não, mas, olha, muito bom essa conversa, Pedro. E as questões que eu trouxe foram realmente pensando nas dificuldades que eu tenho nesse início de estudo, e você foi bem, digamos, acessível nas reflexões, né, qual eu consegui acompanhar, e isso vai trazer bastante, né, trará frutos para o encaminhamento da minha pesquisa, né, e principalmente para a reescrita do meu projeto, né, que é esse o processo. Primeiro semestre, a primeira coisa que a gente faz é escrever tudo, né, para ver e definir com mais exatidão todos os detalhes, as categorias, né, redefinir a própria questão, qual está discutindo e buscando responder. E como o seu campo de estudos tem muito a contribuir com o que eu preciso também como base para poder seguir, então foi para mim bastante produtivo. Eu agradeço, né, a oportunidade, enfim, e aceito o convite, né, em nome do PPGH UDESC, né, o professor Rogério, né, um professor da disciplina de Teoria da História. A gente fica muito feliz com a contribuição. Nós vamos passar isso agora para um texto, para uma análise, daí a gente vai também repassar para você. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Se você quiser, enfim, antes da gente terminar a gravação e tal, se quiser fazer a finalização, sinta-se à vontade, né? Você use o tempo que você achar necessário. Não, eu que agradeço muito pela oportunidade. É muito, enfim, é um privilégio assim poder sentar, dedicar 2 horas para perguntas assim tão pertinentes. Eu peço desculpas que eu acho que eu fugi do assunto em todas, mas eu acho que faz um pouquinho parte disso. Como eu disse, tenho tentado pensar mais a história do que necessariamente a história digital. Usar a história digital para pensar a história. Eu acho que é mais fiel ao que eu consigo oferecer, que é um pouco também resultado da minha incapacidade técnica de aprender algumas coisas. Então, eu invejo muito os colegas que sabem realmente, assim, mexer nas coisas, não, sabem linguagem de programação, sabem as ferramentas e conseguem das ferramentas fazer trabalhos incríveis. Eu me coloco nessa posição de observador, mas eu admiro muito esses trabalhos pelo potencial que eles têm de apresentar algo novo sobre a história. E é isso, assim, um pouquinho que eu tenho tentado pensar. E, de novo, eu quero agradecer, Antônio, foram perguntas muito boas, foi um prazer estar aqui. Eu quero também agradecer ao professor Rogério, que eu acho que é uma dessas pessoas que estão pensando dessa maneira muito aberta, e se colocando mesmo no futuro, trazendo para o presente o futuro da historiografia. E eu fico muito feliz também com esse contato que a gente retomou, possibilitou convite para a aula, também essa conversa. Enfim, eu agradeço muito, agradeço também, espero que o público que nos assista depois, que leia a versão escrita, também se sinta instigado, né, principalmente com as perguntas que tu colocou. Eu espero que seja, assim, uma ocasião para reflexão, o pessoal goste também. Mas, de novo, muito obrigado. Foi muito, muito bom, estou muito feliz com a conversa. Legal. Eu agradeço, professor.